porque eu não estou gravando mais PK. Eu não gravo mais porque as atualizações não estão tão bom que nem antes. E porque eu fiz uma votação há uns 2 meses. E era Roblox ou PQSD. Só que Roblox ganhou. Só que eu andei pensando e decidi que eu vou gravar PQSD também. Vou tentar trazer o máximo de vídeo, porque esses dias eu não estava conseguindo trazer. Então esse vídeo foi só para explicar tudo. E eu vou começar a trazer PQSD daqui 2 semanas. Mas foi isso. Eu vou trazer vídeo em 2 e 2 dias. Um de PQSD e um de Roblox. Vamos seguir nesses dias. Terça-feira Roblox, quinta-feira e domingo. E vídeo curto vai ser decidido na hora. Mas foi isso o vídeo. Até o próximo vídeo, tchau.